Crianças, agora a nossa aula de geografia. Nós vamos estudar o espaço urbano. Na página 60, unidade 3, vocês vão encontrar essa pintura linda aí. Olha, muito linda, né? É uma pintura, ó, tem aqui embaixo, vocês podem ver aqui, ó. Opa, desculpa. Ladeira da Casa Torta, de Helena Coelho, Olhos sobre Tela. Então, quem fez essa tela bonita, essa pintura bonita, se chama Helena Coelho. Ela é linda, né, essa pintura. Então, vocês vão observar aí bem a pintura, tá? E aí tem umas perguntinhas aqui sobre ela. Número 1, a imagem mostra uma paisagem do campo ou da cidade? O que vocês acham? Vocês acham que é uma paisagem do campo ou é da cidade? Que elementos predominam nessa paisagem? Então, quando você olha para ela, o que mais você vê? Você vê bastante árvore? É mais árvore que tá o predominante é aquilo que tem mais. Então, é a árvore que tem mais? É carro? É casa? O que está predominando? Como é a vida das pessoas que vivem em lugares como esse? Como é a vida, a rotina? Eles plantam, eles colhem, cuidam de animais, ou eles trabalham em fábricas, indústrias? Como que é? O lugar onde você vive parece com esse? Você mora num lugar parecido com esse? Você se identifica? Você acha que a sua rotina é parecida com essa? Ou não? É completamente diferente? E isso vocês vão responder apenas para vocês mesmos. Continuando. Capítulo 1. A paisagem e a vida na cidade. Conhecendo a cidade. Na cidade há muitas casas, prédios, ruas, avenidas, escolas, lojas, bancos, hospitais, fábricas e outras construções. Na cidade, as construções ficam bem próximas umas das outras. Por isso dizemos que a cidade é um espaço de aglomeração, da concentração de construções e de pessoas, de veículos e das mais variadas atividades econômicas. Então, assim, na zona rural, as pessoas ficam um pouco mais afastadas, as casas não são tão perto. Na cidade, as casas são muito pertinho uma das outras, assim, bem do lado, né? Tem bastante construção, tem bastante veículo. Então, a cidade, ela tem suas características próprias, bem diferente da zona rural, né? Então, observe algumas paisagens urbanas. Olha só, essa daí é a paisagem da cidade de Vargem Bonita, estado de Minas Gerais. Então, essa aqui é uma paisagem tipicamente urbana. Por quê? Porque ela tem casas que são muito pertinho uma da outra, as ruas são asfaltadas, tem algumas arvorezinhas, sim, só que não é predominante, ou seja, não é maioria. A maioria é formada por casas. Aqui tem uma outra, ó. Paisagem da cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, em 2016. Essa paisagem já é uma paisagem bem mais fechada de casas, né? Que também tem umas árvores, aí lá tem, parece que é uma reserva florestal, né? Uma mata, mas a cidade, ela tem muitos prédios, muitas casas, ela é bem urbanizada, né? Não tem muito espaço como a outra ali. Como vocês podem ver aqui em cima, a outra, ela não tem tanta aglomeração assim de casas. Aí tem uma outra, que é uma paisagem na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. É uma capital, né? Então, é uma cidade muito, muito grande, cheia de muitos prédios, e essa quase não tem nenhuma árvore, nenhuma parte verde. Agora, vamos responder algumas questões? Número 1. Quais diferenças você observa entre as paisagens dessas cidades? Então, eu falei bastante, né? As diferenças, quando a gente estava analisando, eu dei uma ajudinha, acho que eu dei a resposta. Eu já falei bastante sobre essas diferenças. O que é comum em todas elas? Então, quais são as coisas que são comuns, que são iguais, que todas elas têm? Algumas coisas todas têm. Tem coisas que cada uma tem de alguma forma. Mas o que é comum? Ou seja, o que é igual em todas elas?
Agora aí tem uma resposta pessoal. Você considera urbano o lugar onde vive? Por quê? Você deve ter percebido que na paisagem urbana quase não se observam mais os elementos da natureza em sua forma original. Esses elementos foram retirados ou transformados pelo trabalho humano. Por isso, dizemos que a cidade é uma construção humana. Interessante vocês observarem que, às vezes, na cidade tem algumas árvores, mas muitas vezes elas foram plantadas. Ou seja, então até a parte que ela é arborizada, até a parte que tem árvores, não é natural, não é algo natural como uma mata, por exemplo. É uma árvore que foi plantada pelo ser humano para ela estar ali. Então, você considera o lugar onde você mora urbano ou você mora numa parte rural? Aí tem uma indicação de livros aí, não sei se vocês têm acesso, né? Agora com essa pandemia fica bem difícil, até o acesso à biblioteca, mas aí tem uma indicação. Céu na Calçada, um olhar pela cidade, de Michele Lacoca, editora Ática. Na página 64, vamos lá, representando a cidade. Observe na imagem a seguir parte da cidade do Recife, no estado do Pernambuco. Esta parte da cidade foi representada em visão vertical. Olha só, gente. Visão vertical da cidade do Recife, no estado do Pernambuco. Então, foi uma visão, a visão vista de cima da cidade. Pergunta número 4. Quais elementos aparecem na imagem? Então, você olha e o que você vê nessa imagem aí, essa visão de cima? Pode descrever o que vocês estão vendo, o que está aparecendo aí. Nessa paisagem, predominam elementos naturais ou culturais? Lembram dos elementos naturais e culturais? Naturais são aqueles que já existem e culturais são aqueles transformados pelo homem. Agora, observe a planta da cidade do Recife, feita com base na imagem anterior. Então, a anterior é uma foto. Agora, esse já é uma planta, já é um desenho da imagem anterior. Olha que interessante, eles fizeram um desenho. Ó, planta da cidade do Recife, no estado do Pernambuco, em 2017. Tem a legenda ali, aqui o que tem esses assim, a ponte, rua, ferrovia, as árvores, a área arborizada, que eu já falei que a área arborizada é onde tem as árvores, e a área construída, onde tem as casas, as construções. Quais são os elementos representados nessa planta? Então, quais os elementos que são representados na planta? Tá super fácil, é só olhar na legenda. Na legenda, está faltando o símbolo de um elemento que foi representado na planta. Que elemento é esse? Então, se vocês forem reparar, na planta, todos os elementos eles têm um símbolo, mas tem um que não tem o símbolo. Você consegue identificar? Crie um símbolo para esse elemento na legenda. Então, é muito fácil. Primeiro, vocês vão identificar que símbolo que é esse. Que elemento que é esse, que não tem um símbolo, e vão criar um símbolo para ele. Número 8. Essa resposta é pessoal, tá? Quais elementos representados na planta existem no lugar onde você vive? Então, quais elementos são comuns ao lugar que você vive? Certo, crianças? Qualquer coisa é só chamar. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!